em pregar a palavra. Eles tentam pregar, mas são impedidos. E ontem foi muito proveitoso. É muito bom a gente encontrar uma parte das pessoas do Evangelho, né, que professam o Evangelho. Muito bom. E aí nós fizemos essa reunião ontem aqui. E na quarta-feira nós vamos estar indo. Nós vamos numa igreja, uma igreja batista. Quarta-feira, lembra, se você quiser vir, quarta-feira não vai ter culto aqui não. Tá? Quarta-feira nós vamos numa igreja batista lá no bairro Diamante. Nós vamos dar uma idinha lá, né? Se Deus permitir. Nós vamos também conhecer um pessoal do Evangelho lá também. Né? Se Deus quiser, nós vamos lá e vai ser uma visita proveitosa, se Deus assim abençoar. Amém? Nós estamos, Deus está mostrando, estamos conhecendo pessoas, né? Pessoas que professam o Evangelho também, e isso é muito bom, isso deixa a gente muito feliz, deixa a gente muito animado, né? Não que a gente está desanimado, mas a gente fica um pouco mais feliz quando encontramos irmãos, né? Irmãos mesmo, não irmãos apenas de prática, de prática religiosa, mas irmãos de fé. Isso é muito bom. Graças a Deus, vamos ficar de pé, não, pode ficar sentado mesmo por enquanto. Semana passada, talvez eu li um texto que causou certa polêmica, né, em João, no capítulo 4, e queria só dar uma palavrinha, em João 4. João 5. Talvez você ficou em dúvida, né, lá do tanque de Betesda. Eu vou só ler o texto e depois nós vamos voltar. Depois disso havia uma festa de judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava paralítico. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Né? Na semana passada, eu tratando desse assunto, e citei, né, que o ato do anjo descer e agitar a água era um costume romano, que até o complexo de Betesda fazia parte de um templo romano, né? Mas vamos pensar aqui. Não está escrito na Bíblia que era um anjo que agitava? Estava escrito que era um anjo, né? Então, irmãos, você vai pegar talvez a Bíblia de alguém aí, está escrito, né? Alguém no rodapé da Bíblia de alguém está escrito que o versículo 4 não existe nos manuscritos mais aceitos. Alguém tem isso na Bíblia, no rodapé? Falando sobre o versículo 4, está entre parênteses ou entre chaves, o versículo 4. Se eu tenho colchão chaves, né? Tem mais alguém entre colchetes ou no rodapé da Bíblia escrito? Está escrito aí, né? Tá. Então vamos fazer jus ao cânon da Bíblia. Se o texto foi incluído no cânon da Bíblia, foi incluído para estar ali no cânon, então vamos aceitar então do jeito que está ali. Não vamos pensar que fazia parte disso aqui. Não vamos dar uma de não vou ser um erudito, né, querendo questionar a Bíblia. Se está no cânon, se foi aceito pelo cânon, então vamos crer do jeito que está. Agora, se isso aí era problema, se anjo vinha, se não vinha, não vamos saber isso na glória. Mas se está escrito que é anjo, então glória a Deus, é um anjo. Agora, por quê, como, quando, ou como, onde, por quê, nós não sabemos, então que fique ali, então, está escrito anjo, é anjo, já está na Bíblia. Agora, se você prefere ser mais erudito e falar, não, isso aqui foi um texto, não estava, foi lá na Septuaginta, né, que estava lá na biblioteca de Alexandria, colocaram, tudo bem, mas vamos ficar com o texto que está ali. Tem alguma Bíblia que não tem esse versículo aqui? Que não tem o versículo 4? Tem alguma Bíblia que não tem? Todas as Bíblias que tem, né? O versículo 4. Então, glória a Deus, vamos aceitar então. Então, a título de curiosidade, podemos saber que fazia parte de um complexo romano. A título de curiosidade. Mas agora, se o anjo descia e realmente curava, glória a Deus. Se não for assim, glória a Deus. Na glória nós tiraremos essa dúvida. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos voltar então ao nosso texto de hoje, que está pertinho aqui. Então, um pouquinho mais atrás, em Marcos, no capítulo 6.
Marcos 6, verso 45. Vamos ficar de pé? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto lhe despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Glória a Deus. Vamos ler o texto de Mateus 14? Eu li tanto esse texto hoje que não li o que eu queria ler. Aqui, ó, Mateus 14. Agora sim. Agora sim o texto. E logo ordenou aos seus discípulos que entrassem no 14, 22. Entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegara já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, estamos lendo, ó Pai amado, os feitos seus, ó Pai. Os teus feitos que o Senhor fez aqui, que foram visíveis, ó Pai amado. Mas além dos visíveis, há os feitos invisíveis que o Senhor fez em nosso coração. Senhor, te agradecemos, ó Pai. Agradecemos no teu nome, no poderoso nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Um texto muito... Vou ficar no texto de Mateus, mas o de Marcos é interessante, que Marcos fala que Jesus estava orando e de lá ele via eles lutando quando o barco ia remando, né? O texto de Mateus não fala isso. Marcos fala que Jesus estava no monte orando e ele via de longe. A distância desse lado do mar, de Genezaré, dá 14 quilômetros de um lado do outro. Eles estavam mais ou menos no meio, mais ou menos 7 quilômetros no meio, né? Epa, tá piscando aqui. Apagou? Então, mais ou menos 7 quilômetros de distância. 5 quilômetros a 7 quilômetros de distância, e Jesus de lá viu eles e falou: eu vou dar uma descida lá, vou ajudar eles. Né? E aí nós sabemos a história, né? Não vou ficar repetindo. Jesus começa a andar sobre as águas e Pedro vê, né? Primeiro eles veem que é um fantasma. Primeiro eles pensam assim: é um fantasma que está nos vindo contra nós. Agora, eu pergunto a vocês: alguém que anda com Jesus, vê os sinais que ele fez, vê toda a obra que ele fez, todos os milagres, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, ele tinha acabado de mexer na multiplicação, uma coisa impossível de ser feita até hoje. Você não multiplica a matéria. Não há maneira de multiplicar. Até hoje não há maneira de multiplicar a matéria. Não há maneira de você criar algo a partir de dobrar o tamanho de algo, multiplicar, pelo menos eu não sei, multiplicar um átomo, fazendo ser idêntico. Você pode mudar, dividir um átomo, tirar algum elétron e transformar em outra matéria, mas não a mesma matéria. Não tem jeito de você fazer isso. Eles acabaram de ver isso, não compreenderam. E aí agora ele vê Jesus também desafiando as leis da física, andando por cima das águas. A água é uma coisa muito estranha, a água é uma coisa interessantíssima. A água nos dá vida, mas nos mata, né? Eu costumo brincar às vezes no serviço, eles falam assim: você toma água? Eu falo: não tomo água não, porque a água faz muito mal.
A água é muito mal. 99% das pessoas que morrem tomam água, né? Aquela brincadeira que eu faço lá no serviço, hein? Aí falar a água, a pessoa se afoga, a pessoa nos dá vida, mas pode ser perigoso para nós. E a água tem um único elemento, que só que eu me lembro agora, que tem três estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso, conforme a sua temperatura, né? Ele muda o estado muito rápido e muito fácil de fazer isso. E aí nós temos esse elemento água, e Jesus Cristo dominando sobre ele, dominou sobre pães, agora domina sobre a água, dominou sobre peixes. Quem aqui já comeu aqui? Quem já viu no supermercado o filé São Peter? Quem já viu? Filé São Peter. Escreve ST Peter. Você vai procurar no supermercado agora, você vai ver filé de São Peter. Sabe por que chama São Peter? É porque é de São Pedro. Fala filé de São Pedro porque a tilápia era um peixe abundante. A tilápia vermelha era um peixe abundante no mar da Galileia. Então supõe-se que o peixe que Jesus multiplicou seria a tilápia vermelha. Por isso que tem hoje o filé de São Peter, que nada mais é do que o filé da nossa tilápia, né? Então, na verdade, Jesus multiplicou as tilápias, né? Multiplicou os peixes, né? Só a título de curiosidade. Então nós vemos Jesus manipular a matéria. E agora, além de manipular a matéria, ele está andando em cima da matéria, que é impossível para um homem. Um barco flutua por causa das suas propriedades, por causa da sua construção. Um barco flutua por causa da sua construção, não porque ele tem poderes especiais. Mas, além disso, o cerne dessa ideia é que ele veio aproximando. Quem andava com Jesus, de repente viu e falou assim: é um fantasma. É um fantasma. Quem anda com Jesus, quem conhece, quem vê os milagres, de repente, agora vê algo e toma como fantasma, algo sobrenatural. Algo sobrenatural, algo que não é desse mundo, e pior, sem ter medo. Sem ter medo disso. Então você vê o grau de conhecimento de Jesus, o grau de conversão dos discípulos naquela época. O grau de conversão deles, de conhecimento de Deus, que eles tinham naquela época. Lembrando que eles eram judeus, conheciam toda a palavra, sabiam todo o Velho Testamento de cor, mas criam em fantasmas. Então a religião judaica já estava permeada de superstições, cheia de superstições, cheia de medo. Já havia um medo incutido no povo. Já havia então um domínio pelo medo por meio dos sacerdotes fariseus naquela época. O medo era incutido, porque o medo ele ajuda a programar e a governar as pessoas. O medo ajuda a dominar as pessoas. Hoje nós vemos nas igrejas o domínio pelo medo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não toca aquilo. Vemos então o domínio pelo medo. Isso é muito cômodo. Dominar pelo medo é muito cômodo. Dominar pelo medo torna o dominador poderoso, que ele começa a ter domínio sobre mentes, sobre crenças das pessoas. Conforme ele crê, conforme ele fala, ele domina as pessoas. Quem aqui já não foi em algum lugar que já sentiu medo do diabo? Quem aqui já viu um pregador pregando tanto que você chegou a sentir medo de ficar em casa escuro, sozinho? Porque senão o diabo vai aparecer fantasma, vai aparecer aquilo, e vão mais além. Quem aqui tem medo de escuro até hoje? Acho que ninguém tem medo de escuro, né? Nem? Quem tem medo de escuro aí? E aí, Paulo, beleza, cara? Oh, prazer de ver aqui, ó. Não vejo esse cara tem mais de 15 anos. Quem tem medo de escuro aí? Você tem medo de escuro? Problema não, o escuro não pode fazer nada. O escuro não pode fazer nada. Então, o medo do escuro, os medos básicos, os medos pueris, os medos infantis. São medos infantis. Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Lá em casa tinha o quarto, a porta do quarto da cozinha era aqui, a porta do quarto era aqui e o apagador da luz era aqui. Eu não sei que ideia de fazer a porta. Então eu já olhava a porta do quarto, mirava o quarto, já ia assim e dava o tapa no apagador da luz e corria para o quarto, que eu morri de medo do escuro, e a luz do quarto acesa. Então eu já mirava para não errar nada, para no meio do caminho o escuro não me tragar, o escuro não me engolir, as trevas não me engolir. E eles estavam no meio de um vento contrário, estavam remando, homens experientes, já haviam andado 5 quilômetros, então já estava metade do caminho, era mais fácil continuar do que voltar para trás. E Jesus tinha mandado eles ir atravessar. Eu não estou lá importando como é que Jesus ia, não, mandou eles ir, está indo embora. Quando eles veem Jesus andando, é um fantasma, é isso, aquilo, então você vê o nível de crença. Ah, mas Pedro tinha fé. Quem é que é? É um fantasma. Jesus fala, calma, sou eu. Reconhece a voz de Jesus, né? Estavam no escuro, estavam no mar. No mar não tem cidade, não tem poste. No mar não tem luz, é escuro. Quem aqui já foi na praia à noite e vê que a luz da praia vai até certo ponto, depois é um breu. Então quando viram, Jesus falou. Aí Pedro
Né? Bom, se é Jesus, então agora eu vou tirar partido. Não sabemos o pensamento de Pedro e a intenção do coração de Pedro. Mas certo é que ele vira e fala assim: me deixa ir com você. Se é você mesmo, me deixa ir aí para ter contigo. E Jesus fala: vem. Pedro anda, bota o pé na água e dá nele o mesmo efeito que Jesus produziu. O mesmo milagre, Jesus andando sobre a água, Pedro começa a andar. Mas aí a história nos diz que veio uma onda mais alta e Pedro, ele assusta e começa a afundar e disse: salva-me, Senhor. Jesus estende a mão, então parece que ele já está perto de Jesus. Para Jesus estender a mão, já devia estar chegando perto, né? Já devia estar, ou senão Jesus pode ter dado lá longe, Jesus dá um esticado, um defleche e pegou ele, não sabe, mas pelo jeito está perto. Então ele estende a mão, levanta Pedro e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pronto, isso é que nos interessa, esse ponto é que nos interessa. Nós vemos um grupo de homens que andava com Cristo, já falei isso, via os milagres de Jesus, via tudo, sabia. Mas ali o texto de Marcos fala que eles não tinham entendido a multiplicação dos pães. Eles tinham visto, mas não tinham entendido. Por que eles não entenderam? E por que quando chega aqui Pedro sucumbe à sua própria falta de fé? Isso me remete à parábola do semeador. Vamos lá na parábola do semeador? O semeador é... Alguém me ajuda aí que estava marcado, aqui eu desmarquei tudo. Aqui, Mateus 13. Logo atrás, Mateus 13. 13 a partir do verso 1. De novo, nós vamos ver aqui o mar. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Jesus estava onde? Na sua casa. Primeiro ele estava na sua casa. Ele morava em Cafarnaum. Estava sentado junto ao mar. Assentou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Vou ler a explicação de Jesus para dar um resumo. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que nos fala por parábolas? Respondeu, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. A partir do verso 18. Escutai vós a parábola do semeador. Agora Jesus explicando. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Graças a Deus. Aonde se encaixa Pedro aqui, nessa explicação de Cristo? Onde pode se encaixar? Ele não era, então, um conhecedor de Jesus? Pedro hoje se compara à maioria dos evangélicos hoje. A maioria daqueles que são frequentadores de igreja. A maioria dos que assistem os programas televisivos. A maioria daqueles que veem a televisão e falam: eu sou evangélico. Eu sou evangélico, eu conheço a Jesus. Ontem nós estávamos conversando aqui ontem, e nós estamos conversando sobre o culto, o que se tornou o culto. E nós vemos que o culto hoje é dirigido por Pedros. Onde estão assentados vários Pedros, que ouvem talvez um chamado de Jesus, a palavra, o chamado dele, se assemelham, fazem uma coisa parecida como Jesus, se parecem com Jesus, conseguem andar sobre as águas, conseguem até fazer uns sinais parecidos com Jesus, carregam uma Bíblia parecida com a de Jesus, com a palavra de Deus,
pregam a Bíblia parecida com o Evangelho de Jesus, leem como o Evangelho de Jesus, se tornam talvez como crentes parecidos com crentes de Jesus, se tornam muitas vezes como réplicas, espantalhos de Cristo na terra. São espantalhos. Não conseguem refletir a imagem de Cristo, porque na verdade não conhecem a Jesus. Na verdade eles andam com quem anda, supostamente andam com Jesus, mas estão no mesmo barco, remando e não chegam a lugar nenhum. Remam e não chegam a lugar nenhum. E mesmo assim, quando chega a palavra, eles falam que é um fantasma. A palavra é irreconhecível para eles. O verbo, que é o próprio Cristo, se torna irreconhecível porque eles rodam em torno de um lugar e o vento é contrário à palavra e não contrário a eles. É contrário ao progresso do conhecimento. Os ventos de hoje são contrários ao progresso do conhecimento da palavra. O conhecimento da Bíblia hoje não interessa para ninguém. Não interessa hoje outros conhecimentos, menos o conhecimento da palavra. Eu li uma coisa hoje sobre o Império Otomano, da Biblioteca de Alexandria. A maior biblioteca que existia no mundo é a Biblioteca de Alexandria. Naquela época, anos 600, não sei, já tinham livros sobre ciências, economia, tinham muitos livros que eram rolos na Biblioteca de Alexandria. Quando se levanta o Império Otomano, eles queimam a maioria dos livros, por quê? Porque eram muçulmanos, falavam assim, olha, se o livro concorda com o Alcorão, então ele é desnecessário. E se ele é contra o Alcorão, pode queimar. Então queimaram-se tudo. Queimam-se tudo. Nós devíamos fazer isso, queimar tudo em nossa vida, que sobrar apenas a palavra. Porque muitos se refugiam em conhecimentos externos e não conhecem o âmago, o sentido real da Bíblia. Hoje você chega hoje em qualquer livraria evangélica. A maioria, qualquer um que eu conheço uma que não é assim. Você chega na livraria evangélica hoje, você pode, de olho fechado, ir juntando livro para fazer uma fogueira. Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas os autores são pastores, os autores são doutores, são PhDs. Não tem nada a ver com a palavra, são misticismos disfarçados de autoajuda. É uma autoajuda evangélica. Na verdade, os evangélicos procuram hoje uma autoajuda. Como Pedro perguntou a Jesus, deixa eu ir com você para me sentir melhor do que os outros que estão aqui no barco, para eu ser o quê? Denotado entre eles, para eu ser especial. Deixa eu ir com vocês, que aí eu vou olhar para trás e falar, eu estou andando também sobre as águas. Não sabemos qual a real intenção de Pedro, mas certo é que no primeiro momento, o primeiro vagalhão, ele esquece de Cristo. E é o que, no palavra do semeador, são só as sementes que caiu na beira de quê? Do caminho, vamos lá. Na pedra, né? 21. Nas pedras. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz no seu coração. Não está nem aí. Eu quero ser crente, mas para que ser tão crente? Eu quero ser evangélico apenas, mas para que ser tão evangélico? Ontem nós discutimos aqui sobre o culto e falamos, eu falo lá na igreja, que no final da nossa reunião, você está saindo para o seu culto lá fora. É você com Deus lá fora. O culto não se restringe a esse recinto. O culto não é isso aqui. O culto não é apenas isso aqui. Nós reunimos aqui o nosso culto público, nosso culto comunitário, mas o nosso culto pessoal é lá fora. O nosso culto pessoal é lá fora porque o Senhor não nos abandona. Nós ainda somos escravos dele em cadeias lá fora. Temos ainda as algemas de Cristo lá fora. Como Paulo escreveu, sou prisioneiro de Cristo em algemas, em correntes. Mas hoje eles tratam como o culto seria só ali no recinto. Quando eu saio lá para fora, Cristo nem é mencionado, nem na minha mente, porque eu não preciso disso. Eu já só faço parte de um povo, já tenho o meu líder que está orando por mim, então lá fora eu não preciso ser cristão. Como Pedro falou, no primeira luta, primeiro problema lá fora, ele não tem raiz em si mesmo, não tem conhecimento em si mesmo. Para você adorar a Deus, você tem que conhecê-lo. Lembra que Jesus fala com a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não conhecem, estão adorando quem vocês não conhecem. A maioria daí não conhece a Deus porque não é ensinado quem é Deus. Para ajudar na ilustração, se eles viessem no barquinho que foi deixado para eles reconheceriam. Então esse Jesus que a gente adora,
verdadeiro está fora desse esquema religioso, então eles não reconhecem. Tem que ser adaptado ao barco. Você falou certo. Se Jesus estivesse no barco, ele seria reconhecido, porque é reconhecido apenas aquilo que se adequa às nossas necessidades. O barco é necessidade. Se Cristo estivesse lá dentro, seria reconhecido? Não, ele está aqui conosco, mas fora da nossa necessidade, do nosso pensamento, fora da nossa caixa de pensamento, ele se torna irreconhecível. Se ele não se adapta ao meu pensamento, Cristo é reconhecível, porque eu não tenho raiz em mim mesmo. Lembra que há 3, 4 semanas atrás eu falei para você entender o Evangelho? Primeira coisa, deixe o seu sentimentalismo de lado. Esqueça o seu sentimentalismo. Volte para a razão, porque o Evangelho é a razão. O Evangelho é 2 mais 2 é igual a 4. Não há lugar para sentimentalismo na palavra de Deus. Se você quiser sentimentalismo, comece rasgando a sua Bíblia em Gênesis. Já começa rasgando a Bíblia em Gênesis. Porque lá não há lugar para sentimentalismo. Adão pecou, foi expulso sumariamente. Deus não ficou, coitadinho do meu Adão, vou perdoar. Não. Pecou, meu amigo, sai fora daqui. Some da minha presença. Caim mata Abel. Na pancada, e é relatado. E você vê ali Deus matando a humanidade. Só sobram 8 dentro da arca. Mata o resto, então não tem lugar para sentimentalismo. Deus não está preocupado com o seu sentimentalismo. Ele quer atingir a sua razão para criar raiz em você. Criar raiz em você, no seu entendimento. Para você não apenas entender quem é Ele, mas conhecê-lo. Como Jó falou, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Agora eu sei quem você é. Para que Ele se torne o eu sou para você. Para que Ele se torne o Deus que você serve. Como servirá? Como você irá servir a Deus se você nunca ouviu falar quem é Deus? Se o que passam para você é um Deus icônico, é um Deus lacaio que está aqui para receber as suas ordens. Um Deus lacaio, um Deus espantalho que está apenas para espantar os demônios da sua plantação, da plantação da sua vida. Jesus agora se torna apenas um espantalho para espantar os demônios da sua vida. É um Deus fincado num pau, no meio da sua vida, para apenas espantar o mal. Não, Deus é o dono da plantação, e a plantação é você. Amém. Deus agora se torna, nesse novo evangelho, no evangelho moderno, um lacaio, que tem que falar com seus filhos, sim senhor, esquecendo que Ele é o Senhor. O que eu faço com isso então? O que eu faço com pessoas que não têm raiz em si mesmo, vão ter o fim de Pedro. Acham que conhecem Jesus, acham que estão no mesmo nível que Ele. Ele anda sobre as águas, eu também ando. Mas na primeira onda, o primeiro problema na vida. Você conhece alguém que era crente, era pastor, diácono. Primeiro problema da vida, ele sumiu. Largou tudo, chutou o balde. Você conhece alguém assim? Pedro. Não tinha raiz em si mesmo. Hoje é a coisa mais fácil ser crente. Coisa mais fácil ser crente, tem de todos os sabores aí. Se você quiser ser um crente pentecostal, tem um monte de igreja. Se quiser ser um crente mais ou menos, um monte de igreja. Se quiser ser um crente da balada, vai na igreja aí no sábado. Fácil. Tem para todos os sabores hoje. Só que se você vai ser crente, é o Deus da hora, é o Deus adaptável. Deus, Jesus Cristo, está fora do barco humano. Ele chega fora do barco humano e não se adapta aos barcos humanos. E quando ele está no barco humano e a tempestade chega, ele pode estar até dormindo, latente, dizendo, não estou nem aí para os seus medos. Mas quando ele age. Isso aí é outra mensagem. Ele explica de forma magistral. Não tinha raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Dura pouco. Você quer ver uma coisa que dura pouco? Dura muito pouco? Quem aqui quer aceitar Jesus? Eu te chamo à frente para aceitar Jesus. Eu falo para você, instrua a igreja, algumas pessoas-chave na igreja, irmão Ayrton, irmão Ademir, o Bastos, e peço o Jário para puxar a fila. Quando eu fizer o apelo, o Jário vem na frente. E aí, os nossos outros vão ficar cutucando. Vai lá na frente para receber oração.
E aí eu faço você repetir uma oração. Aí eu falo com você: se você sair ali fora, você pode morrer que você está salvo. Eu estou te enganando se você falar isso. Se eu falar isso, eu estou te enganando. Se você se converter de todo o seu coração, se você conhecer a Jesus Cristo como Ele é, se você tiver a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aí você é salvo. A salvação é uma operação instantânea? Sim. Mas ela não é forçada pelo homem. Eu não posso forçar a você ser salvo. Você repetir matematicamente uma oração calculada, um mantra, e você ser salvo. Não. Você tem que conhecer a Jesus Cristo. Você tem que sentir necessidade de pedir: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia de mim, que estou perecendo e sou pecador. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como que hoje isso é usado? O próprio Cristo prega para Paulo. E o resultado da pregação dele, ele fica cego. Na hora ele fica cego. Muita gente tem que ficar cego, esquecer do que sabe. A experiência que eu tenho com o pastor, que eu preguei para ele o seguinte: na igreja, desse domingo, vai bonita para nós, ele fala que está pegando o evangelho fazendo isso. A pessoa vai e não conhece não tem evangelho. O semeador sai semear. Seu casamento melhorar, não. Primeira coisa, vai salvar sua alma do inferno. A intenção de Jesus não é salvar casamento, é salvar a alma do inferno. A intenção de Jesus não é prosperar financeiramente, é salvar a alma do inferno. A intenção de Jesus Cristo não é a cura, é salvar a alma do inferno. Primeira coisa é salvar do inferno. O resto, se vier, glória a Deus. Mas se não vier, glória a Deus também. Vamos lá. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Angústia e perseguição por causa do evangelho, por causa da palavra. Quem aqui já sofreu perseguição e angústia por causa da palavra? Por quê? Porque a palavra não é aceita. Então nós somos melhores que os outros porque continuamos? Não, está falando aqui de tipo de pessoas que são atingidas pelo mesmo evangelho, hein? O evangelho aqui é o mesmo, a semente é a mesma. Para 4 grupos diferentes, você viu que a semente é a mesma. Não tem escolha de público, o evangelho não muda conforme o público. Não existe evangelho para jovem, evangelho para mulher, não. O evangelho é um só. Arrependei e crede no evangelho. É isso que é o evangelho. Não tem um público, uma linguagem especial. Não tem um ambiente especial. Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do Tales, Bíblia do Deik, Bíblia de não sei o quê. Bíblia Tim, Bíblia Tom, então Tim, oi, vivo, né? Claro, deve ser. Deve ser. Então quando ele vai sentindo, lá no Mateus agora 14, verso 30. Mas sentindo o vento forte, sentindo a luta, sentindo o desespero, sentindo que aquilo que ele achou, que falaram com ele, presta atenção nisso, que prometeram para ele que ia mudar, prometeram para ele que se ele fosse para a igreja, as coisas iam ser transformadas, e aí quando ele chega, ele não vê essa realidade. Quando prometem que ele vai parar de comer pão com ovo, vai passar a comer picanha. Sério, quando fala que ele vai, que hoje ele mora na vila e amanhã vai morar no Belvedere. E quando ele vê que a coisa não é bem assim, e quando ele percebe que ele está sendo explorado, que ele está sendo enganado, que aquilo ali parece que venderam uma fantasia para ele, venderam um bilhete premiado para ele, e ele vê que não é bem assim que acontece com ele, ele afunda. Ele afunda. Porque foi ganho em cima de um método carnal. Ensinaram para ele uma mentira e falaram que é o evangelho. Ensinaram uma mentira para ele. Não, vem cá que aqui vai resolver tudo. O que Jesus fala, meu amigo? No mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem paciência. As coisas podem chegar no lugar um dia. Pode ser que chegue no lugar. Mas se não chegar, eu continuo no evangelho. Pode ser que as coisas melhorem, que o ambiente melhore, que meu coração melhore. Qual de vocês que já conhece o evangelho, não interessa há quanto tempo,
que você ainda carrega uma certa angústia no coração, de problemas, de fatos, de coisas no seu coração que ainda não foram resolvidos. Quem de vocês tem isso? Todo mundo tem isso. Mas nós sabemos que o quê? Que Jesus está no controle. Está no controle. Talvez você tenha problemas de relacionamento ainda com você mesmo, problemas internos ainda não foram resolvidos. Mas se tivessem prometido para você que isso se resolveria, se você fosse chamado num particular com o pastor, falou: pastor, eu tenho um problema, pastor, assim. Não, Jesus vai te resolver isso para você, eu vou orar e esse demônio vai sair. Daí a um ano você continuaria com o mesmo problema e falava: não, eu acho que Deus não gosta de mim, porque não resolveu isso para mim, e estaria fora do evangelho. A semente nos pedregais. Agora, se o pastor falasse: não, meu amigo, preocupa não, talvez você morre com esse problema, com esse sentimento, mas certo é que a sua alma é salva. Confie em Jesus, confie nele, continue vivendo nos caminhos do Senhor, continue conhecendo a palavra. Se isso se resolver, glória a Deus. Se não se resolver, segura a sua onda, porque Paulo rogou a Deus 3 vezes que tirasse um espinho da carne dele, e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Então, meu irmão, o que eu tenho para te falar é: a graça de Deus é bastante em sua vida. Fica firme. Amém. As coisas seriam claras, e você não. Daí um ano o problema permaneceria, 5 anos permaneceria, 10 anos permaneceria, 50 anos permaneceria, e ele permaneceria na palavra, porque não tem engano, as coisas são as claras. É verdade. Não se ganha com mentira, não se prega o evangelho com mentira. Pedro afunda porque ele achou que já era, achou que já estava. Já estou no ápice. Estamos tratando de gente ignorante no sentido do seu baixo horizonte de vida. Eles moravam no Mar da Galileia, eles conheciam aquela região ali. Eles viajam depois, no livro de Atos começam a viajar e pregar, mas eles estavam ali dentro daquele limite do Mar da Galileia, de Israel. Eles conheciam aquilo ali, eram homens rudes, homens trabalhadores, não tinha muita expectativa de mudança. Era o quê? Pescar tilápia a vida inteira, porque assim fez o pai, fez o avô, o bisavô, pescar tilápia. A sua perspectiva de vida era essa. Jesus falou: não, vem cá que eu vou te fazer pescador de homem. Mas foi instantâneo? Não, é um processo. Um processo. Pedro, que ainda não era pescador de homens, se torna pescador de homem em Atos, onde ele prega e 5.000 se convertem. Viu a distância de tempo? A vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falar, pregado. Mas na frente fala que não era convertido. Então qual que é essa relação de frutificar? A gente quando busca o conhecimento da palavra e ama essa palavra, ela fica. Efésios 1,13. Efésios 1,13 explica isso. Depois que você ouve o evangelho, crê no coração, você agora está selado com o Espírito Santo. Vamos lá, Efésios 13. Efésios 1,13, só para a gente matar isso aí. Porque ele fala com Pedro que não é convertido, né? Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Purificava, porque dava entendimento. Era o quê? A semente em cima das pedras. Apesar de você não querer, Pedro, o evangelho está entrando em você. O seu coração é duro como pedra. Depois vai chegar uma hora, como o próprio Deus fala em Jeremias, que eu vou trocar o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Por enquanto era pedra. É o nome dele, né? É qual que eu falei? Efésios 1,13. Efésios 1,13. Esse texto aqui, acho que é um dos mais lidos aqui. Vamos pegar a parte B, 13. Em quem vós estáis? Estamos em Cristo. Depois que ouvistes a palavra do evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Estamos então na fase do lava-pés. Jesus fala: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Estava na fase de ouvir a palavra, a própria palavra, o próprio Cristo falando com eles o evangelho. Estava na fase. Depois Jesus morre, ressuscita e volta a fazer o que com eles? Falar com eles de novo. Depois da ressurreição, Jesus Cristo passa 40 dias com eles, ensinando. Aí entra a fase: o evangelho da vossa salvação, e tendo nele
crido. Aí eles creram, porque Jesus tinha feito um sinal que nunca ninguém outro tinha feito, que era ressuscitar dentre os mortos. Quando ele fala ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, é porque se eles saíssem de Jerusalém, se contaminariam lá fora e começariam a pregar bobagem, porque não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, até Atos 2, descia sazonalmente sobre um e sobre o outro. Então fica lá, que vai vir o Espírito Santo, a instituição da igreja, vocês vão ter o Espírito Santo e vão ter autoridade para falar, e conhecimento para falar. Por que nós cremos hoje naquilo que nós nunca vimos? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo trabalha em nós, vamos continuar. O Evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Qual que é a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então o Espírito Santo, a primeira obra é a conversão. Vós estáis limpos, mas ainda vai vir o Espírito Santo que o mundo não pode receber, mas vocês já o conhecem. Não, o Espírito Santo não pode receber. O mundo não recebe o Espírito Santo. Por que essa ênfase? Por que ele dá essa ênfase? Porque Pedro achava que as coisas eram feitas como rituais do judaísmo, em que havia lavagem de potes, lavagem de corpos, havia as chamadas abluções, né? Que lavam com água os braços para poder se purificar. O sacerdote se purificava para entrar no altar, para entrar para sacrificar. Então quando Jesus vai lavar o pé dele, ele fala, não é só isso não, Jesus, tem que lavar tudo. Tem que lavar tudo, porque o sacerdote faz assim. O sacerdote faz assim. Você vai lavar só meu pé, Jesus? Não, tem que lavar tudo. Primeiro ele falou que não queria que lavasse, Não, porque seria humilhação. Tem-se uma corrente de pensamento que Jesus estava quase nu. Na verdade, estava seminu. Ele pegou a sua parte de baixo da roupa, prendeu nas pernas, cingindo, né, igual que a figura mostrou aquele dia, tirou a parte de cima, ficou daqui para cima nu, ficou com o torso nu, jogou uma toalha, um pano nas costas e se baixou para lavar. Isso era humilhação. Quem fazia isso era escravo. Por isso é que Pedro fala, não, o mestre está se colocando como escravo para mim. Então, não me lava não. Ele fala, não, se você não lavar você não tem parte com isso. Por quê? Você tem que aceitar a obra que eu faço para você. Estou fazendo essa obra de lavar pé, eu vou fazer uma obra pior ainda. Eu vou morrer por você. Via na horizontal. Aí ele falou, não, então se você vai lavar, então me lava o corpo todo. Não, vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado, porque o coração já estava limpo. Porque lá no ritual judaico, o sacerdote se lavava, estava simbolizando a purificação toda do coração, para santificar, para poder entrar no Santo dos Santos. Então quando ele fala, então me lava todo para que eu seja purificado, Jesus fala, não, você tem que ter necessidade de lavar só o seu pé, porque você já está limpo pelo que eu tenho falado a você. Então não são os sinais mais lá que estão fazendo. Agora a palavra que sai da minha boca lava você, Pedro, te purifica dos seus pecados. Aquele exagero, né? É o exagero humano de todos os sinais bíblicos. Toda coisa bíblica entra o exagero humano. O exagero humano é terrível. O exagero humano, meu amigo, quando entra, aí o cara fala, porque Jesus, ele ficou muito rico, tinha uma casa na praia, que ele falava assim, haja mesa, e a mesa aparecia. Isso é exagero, isso aí não existe. O cara tira isso do quê? Das axilas. E ele tinha uma casa na praia, na beira. Realmente, ele tinha uma casa na praia, sim. Na beira do lago de Genezaré, na cidade de Cafarnaum. Jesus Cristo tinha ali um casebre, cujo telhado era frágil, que eles baixaram o paralítico por ali. Aquela casa que baixou o paralítico era a casa de Jesus. Eles abriam o telhado, era frágil o telhado. O telhado das casas dos judeus era forte, tanto é que eles se reuniam na laje. Eles subiam na laje. A casa de Jesus não dava para se reunir na laje, porque eles abriram para descer o paralítico. Você vê como que era frágil demais a casa dele. Era um casebre, a casa de Cristo. Quem já viajou para a praia, para o lado do Espírito Santo, e vai passando na estrada, aí você vê aqueles casebre com teto de palha na beira da praia. É uma casa na beira da praia, não é? Mas é um casebre. É uma edícula. Então é esse exagero, né? A casa de Jesus. Não, era um casebre. Era um casebre. Mas não tinha casa não, porque aí tem outro extremista. Ele fala que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha túmulo. Reclinar a cabeça é morrer. Ele não tinha túmulo. O túmulo dele foi emprestado, porque ele não precisava de túmulo. Ele precisava 3 dias. Para que ele gastar dinheiro com túmulo se ele usar 3 dias só? E por aí vai. A falta de entendimento humano, né? E o exagero humano das coisas. Vamos voltar lá.
Encerrando. 31 do capítulo 14 de Mateus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? De quem foi o ato de estender e salvar o homem? De Jesus. Então, como eu posso chamar você para citar Jesus se o ato da salvação parte dele? Ele estende a mão e te pega. Por isso que você tem que falar como Pedro falou: Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. Não vai ao contrário, me aceita, Senhor. Eu, pobre, miserável, pecador, tem misericórdia de mim. Não é o aceitar Jesus. Até Pedro, não, Pedro, Jesus, me aceita aqui. Não, Jesus estende a mão, pega ele, homem de pequena fé, por que você teve dúvida? Pedro respondeu alguma coisa? Não respondeu, a Bíblia não fala que respondeu, não deve ter falado nada, deve ter tossido. E ele era um homem que sabia nadar, era pescador. Tanto é que no final ali do Evangelho dos Evangelhos, quando Jesus ressuscitado volta e está assando peixe, Pedro estava nu no barco quando vê Jesus pulando dentro d'água. Então, sabendo nadar, ele sabia nadar. Era um homem que sabia nadar, mas o que? A onda o sufocou, a onda o cobriu. Por mais que nós saibamos viver, a onda da vida nos engole. Por mais que nós sejamos sábios, a onda da vida nos engole. Sem Jesus Cristo nós seremos engolidos pela vida. Por mais que nós tenhamos experiência de vida, com 80 anos, se nós não tivermos Jesus, a onda da vida vai nos engolir. E depois que Ele nos salva, que nos coloca de novo dentro do barco, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Todas as frases que nós temos ali, que os homens colocaram no final ali, é o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Não há nenhum espaço para exaltação humana, a não ser quando Pedro diz: quis andar, quis aparecer. Mas tudo que Deus ali é quando o homem humilha para Jesus, reconhece que Ele é Senhor. Igual na nossa vida, igual na igreja, nós estamos aqui para aprender de Cristo. O assunto aqui é Cristo. Nós não temos outro assunto aqui. Não temos outro foco a não ser Cristo. O nosso único alvo é conhecer a Jesus. Então, como você vai adorar quem você não conhece? Como você vai conhecer? Como você vai falar: eu amo Jesus, se você nem o conhece? Como você vai temer ao Senhor se você não sabe a extensão do seu poder? Como você vai ser um temente a Deus? Não, eu sou temente a Deus. Sim, Nossa Senhora, eu sou temente a Deus. Nossa Senhora dos crentes, né, gente? Pô. Uhum. Como você vai temer a Deus se você não conhece a Deus? Como? É impossível. Aonde se busca conhecimento de Deus? Na Bíblia. Onde se busca conhecimento de Deus? No culto nos reunimos para aprender sobre Cristo, sobre Deus. E está difícil achar. Usa-se como Use-se a palavra como um Hadouken, né? Hadouken, vai resolver. Não é assim. Pode ser que resolva com a pregação, ou a vida se resolva, mas certo é que a mão de Deus está nas resoluções da vida. Nas revoluções, nas resoluções da vida, a mão de Deus está presente. E como você vai conseguir enxergar a mão de Deus se você não conhece? Como você vai dar glória a Deus se você não conhece? Como você vai falar assim: não, Deus agiu aqui, se você nunca ouviu? Igual tem gente que é louca, uma irmã pedindo para orar por ela, para que o marido da outra largue para que ela case com ele. Irmã pedindo para orar. Na verdade eu entendi outra coisa, mas é sério. Diz irmã, é uma des-irmã, né? É uma des-irmã. Está vendo? Porque não conhece a palavra. Não conhece. E por aí vai. São essas loucuras. Então, de tudo que eu falei aqui, que fique claro. Que fique claro. Primeira coisa. Aqueles que se dizem iguais a Jesus estão perto de afundar. Aqueles que falam que fazem mais milagres que Jesus estão perto de afundar. Aqueles que se igualam ao próprio Cristo estão perto de sucumbir. Você já ouviu algum líder religioso falando isso?
Já fiz mais milagre que Jesus. Meu amigo, não faz isso não. Pedro que se igualar a ele andando, a água afundou. Você está vendo a dificuldade, o perigo disso? Então, a única coisa que nós pedimos a Jesus Cristo é: tem misericórdia de mim, porque vou perecendo. Tem misericórdia de mim, porque eu estou afundando. No mar da vida eu estou afundando. Esse é o clamor do homem, não pode ser outro clamor. Depois o resto, buscai ao Senhor, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas, né, é o que fala no texto: o que comer, o que vestir, vai ser acrescentado. Como diz em Timóteo: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejais com isso satisfeitos. Para quê? Para que eu vou querer mais do que o Senhor tem me dado? Que fique no seu coração essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de você essa noite, tenha misericórdia de você essa semana. Que essa palavra te incomode, não te dê sossego, te perturbe a semana inteira, até que você abra a boca e fale: Senhor, tem misericórdia de mim. Curva sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, debaixo do teu nome, da tua graça, da tua misericórdia, que nós, ó Deus, ousamos falar teu nome. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor porque temos, ó Deus, a liberdade de falar de ti, Jesus Cristo. Não há repressão em nosso país, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Te agradecemos. Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra entre em nosso coração. Que nós peguemos esse exemplo de Pedro, ó Deus, e saibamos reconhecer que o Senhor é o único que anda sobre as águas da nossa vida. Que o Senhor não se adequa ao nosso barco. Que o Senhor, quando se aproxima de nós, nós temos que reconhecê-lo como Senhor, não como um fantasma. E que nós sabemos que se quisermos andar com nossas próprias pernas, ainda que inspirados pelo Senhor, mas se não for conforme o Senhor faz, iremos afundar. Os vagalhões, os tremores e temores da vida vão nos engolir. E só Deus nos ensina a clamar ao Senhor: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus, irmão. Você pode dar um glória a Deus para mim? Glória para mim? Não, dá um glória a Deus junto. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Irmão, nós vamos passar para a Santa Ceia. Queria convidar os nossos irmãos, irmão Ailton, irmão Bastos, irmão Ailton, irmã Maria, irmão Ademir e irmã Cida, para estar aqui com a gente. Amém? Graças a Deus. A gente sempre tem que falar sobre isso. No texto do Didaquê. Didaquê é um suposto escrito dos apóstolos, e que a gente acha rapidinho na internet. Você acha, procura Didaquê, você vai achar. É o único texto. Ele é supostamente escrito pelos apóstolos. Não tem nenhuma prova que é escrito pelos apóstolos. É o único texto que fala que para tomar ceia tem que ser batizado. Na Bíblia você não encontra isso. Mas não tem lugar nenhum na Bíblia que para você tomar ceia tem que ser batizado. Não tem lugar nenhum na Bíblia. Apesar de que os discípulos eram batizados. Mas não tem nenhuma ordenança, nenhuma sequência de ordenança para tomar ceia. Então, ainda que você esteja aqui no nosso meio e não seja batizado, eu te convido a tomar ceia conosco. A ceia não pertence a mim, não pertence à igreja, não pertence à denominação. A ceia é do Senhor.
Então eu te convido, e o Senhor manda convidar. Manda comer e beber dele todos. Então eu te convido, você que está aqui essa noite. E, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Então talvez nós nos encaixemos. Que Pedro estava sentado aqui essa noite. Pedro até então ele não era convertido. Tiago e João ficavam brigando para ver quem era o maior no reino dos céus. Tomé era incrédulo. Não era crente. Tanto é que depois fala coisas de Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então Tomé era incrédulo. Judas, nem Judas foi proibido de tomar ceia. Ele falou, não, você sai fora daqui, você vai tomar ceia. Não. Ele não falou isso. Todos aqui tomaram ceia. E sem citar também que assim que Jesus é preso, e assim que ele começa a apanhar, e assim que ele começa o seu caminho para o Gólgota, depois que ele morre, todo mundo some. Só fica João debaixo da cruz. Só João com ele, todos vão embora. Né? Talvez você, essa noite, se encaixe em algum desses perfis que eu tenho falado, mas nem isso é motivo para te proibir de tomar ceia. Paulo escreve em Coríntios, fala o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Não é eu examinar você ou impor regras para isso. É você que vai se examinar. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não é eu que vou examinar você. Eu não tenho autoridade para isso. Eu não sou o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus. Sacerdote por sacerdote, nós todos somos sacerdotes. Então, eu tenho que falar isso. Talvez te ensinaram com medo, cuidado com o seu. Talvez te ensinaram. Se você não é batizado, se você não é dizimista. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que se não for dizimista, não pode tomar ceia. Lugar nenhum na Bíblia fala isso. Então eu faço o contrário, eu te convido. Coma para nós essa ceia que Jesus Cristo fez numa Páscoa, numa noite. A última noite que ele passa com seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos e disse: comei todos, este é o meu corpo. E tomando o cálice, ele, dando graças, ele disse: tomai e bebei dele todos. Só esse fato de ele pegar o cálice e mandar todo mundo tomar do cálice já era uma ofensa para o judeu. Porque ele pega logo o cálice do Messias, que era intocável. Ele pega e manda beber todo mundo. Porque ele fala assim: não, sacerdotes são todos. Não tem nenhum especial aqui. Assim como na igreja não tem ninguém especial na igreja. Nós todos somos nivelados pela graça. Porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Então eu te convido essa noite a comer esse pão e beber esse cálice. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças. Não apenas pelo físico, pela matéria, Pai amado, que está em minhas mãos, ó Pai, esse pão, esse suco da videira. Mas pelo sim, ó Pai amado, mas sim pela tua morte. Porque nós estamos celebrando aqui a tua morte, Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando a morte feita uma vez e eficaz para a nossa salvação. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor nos amou antes de nós o conhecermos. O Senhor nos tirou de onde nós estávamos, tirou das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus Cristo. Não há nenhuma entidade, não há nenhum ser que poderia fazer isso por nós, a não ser o Senhor. Mas também, Pai amado, apontando para o passado, que é a tua morte, apontamos também para o futuro, em que estaremos assentados com o Senhor na grande boda do Cordeiro e comeremos do pão e beberemos do cálice com o Senhor. Então, Senhor Jesus Cristo, nós sentimos nosso coração aquecidos e esperançosos, porque não participamos daquela ceia há 2000 anos atrás, mas vamos participar dessa outra com o Senhor e todo o teu povo junto. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esse elemento. Nós vamos comer, ó Pai amado, e beber desse pão, e beber desse cálice e comer desse pão. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Pega esse pão, segura o cálice em suas mãos, vamos comer todos juntos, em nome de Jesus Cristo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e
outro igual não há. Todos Os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, por todo o meu ser, por tudo que sou. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome, Deus. Glória ao teu santo nome. Senhor Jesus, nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, dando glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno de glória, honra, poder, majestade, louvor. Só o Senhor nos comprou com o teu precioso sangue, nos estabeleceu sacerdotes na casa do Senhor, nos comprou de toda língua, povo, reino e nação. Nós que não éramos povo, Senhor, o Senhor nos transformou em povo. Nós que estávamos perdidos debaixo da ira de Deus, o Senhor nos tirou debaixo da ira do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela tua maravilhosa mão que se estendeu para nos salvar. Nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai amado, sustenta a nossa vida para que um dia estejamos com o Senhor nas grandes bodas do Cordeiro, para comer do pão e beber do cálice com o Senhor. Glória a Deus. Coma esse pão e beba esse cálice em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Os mares ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus. Sentar em nome de Jesus. Deu para acabar, vai dar para acabar no horário hoje, amém? Glória a Deus. Irmãos, a irmã Elimar não veio hoje. Ela está sentindo muita dor no abdômen. Parece que ela deu um jeito no músculo da barriga, né? Aí fica sobressaltado, né? Por causa do estado dela, a gente fica sobressaltado, mas está tudo bem, né? Foi um jeito mesmo que ela deu no músculo do abdômen, mas não está sentindo nada não. Só essa dor mesmo, mas está tudo bem. Os exames que ela fez está tudo bem, fez ultrassom todo lado, não tem nada. Mas a gente fica meio assim, está sentindo dor, né? Mas peço que vocês continuem orando por ela, né? Que Deus fortaleça, dê paciência para ela, em nome de Jesus Cristo, amém.
ter calma, ter calma, que ela fica assim, eu não estou melhorando, né? Mas ela está bem melhor, em vista que estava. Graças a Deus, está muito bem. Graças a Deus. Que mais? Quarta-feira, igual eu falei, nós não vamos ter o culto aqui, a reunião aqui. Nós vamos estar na Igreja Batista ali no bairro Diamante. E então, quarta nós estamos aqui. Na sexta-feira, talvez nós iremos nos encontrar lá no Novo Eldorado, com os irmãos que os pastores vieram aqui ontem. Vamos ver ainda se eles vão confirmar, lá no bairro no Novo Eldorado. Se alguém quiser ir, me entre em contato comigo, ou ver se encontro com o Jário, o Ailton aqui, nós vamos lá. Se tiver menos, já vamos lá. Se você quiser encontrar com a gente em algum lugar, nós vamos juntos. Sexta-feira? Você vai? Não? Beleza. Nós vamos. E no sábado tem o aniversário da irmã Mônica. Sábado, aniversário da irmã Mônica, eu te convido para estar lá. Nós vamos estar em comunhão com a palavra do Senhor e vamos também estar em comunhão comendo também, né? Então, aniversário da irmã Mônica, sábado, vocês estão convidados, em nome de Jesus. Quem não souber, nós vamos fazer um mapa na sua mão. Você fica sem lavar a mão a semana inteira, que aí sábado você acha, tá bom? Passa o endereço aqui. Rua Calumbi, 260. A segunda rua, né? A segunda rua vai direto, depois do predinho, é ali, Rua Calumbi 260. Né? Pertinho, senão você joga no Google, você vai achar rapidinho. Tá assim, Casa da Mônica no Google, já vai achar. Rua Calumbi 260. Tá. E no mais, estamos encerrando, em nome de Jesus. Cadê os diáconos? Eu ia até deixar do lado. Irmãos, se você quiser trazer sua oferta à frente, tem toda a liberdade, depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,